Olá pessoal, boa noite, boa noite. Prazer estar aqui com vocês, conversando, batendo um papo, que legal. Eu sou a Joyce Oliveira, sou esteticista, sou micropigmentadora e o meu papel aqui é ajudar você, minha design indesistível, a faturar até 5K com o método Sobrancelhas que Fidelizam. E nós começamos com um projeto muito especial no ano de 2023, onde eu estarei aqui todas as terças-feiras, às 19h27, ao vivo, tá certo? Faça chuva, faça sol, estarei aqui para trazer o que há de melhor, o que é de mais moderno no conteúdo voltado para o segmento de sobrancelhas. E aí, hoje, abrindo essa sequência de lives, eu trouxe um conteúdo maravilhoso. E o tema de hoje, né, tema muito especial, é como começar na profissão de design de sobrancelhas em 2023. E aí, toda a vivência que eu trago aqui para vocês, todo o conteúdo, todo o passo a passo que eu trago aqui para vocês, eles não estão contidos na literatura. Eles não estão inseridos em livros, eles são basicamente a minha vivência, o que eu aprendi há 8 anos atrás, tá certo? Os meus desafios, as minhas lutas, os meus aprendizados, ou seja, é um conteúdo que não tem em livro nenhum e está baseado exatamente nas experiências. Por isso que isso é tão rico, por isso que isso é tão maravilhoso, porque é baseado na vivência, tá? Eu separei aqui alguns tópicos muito especiais que vão te trazer clareza para a sua vida, que vão te orientar para o próximo nível, porque lá atrás, em 2014, quando eu comecei, eu não tinha essa orientação. Então, falando assim levemente da minha trajetória, da minha história, eu sou formada em marketing, eu trabalhei na área comercial durante muitos anos, trabalhava em uma imobiliária e eu era muito feliz no que eu fazia, era muito feliz mesmo. E aí, na época daquele ano da Copa, né, o meu setor foi totalmente desligado, o meu setor foi totalmente, o meu setor foi sucumbido e aí eu me vi desempregada. E aí eu pensei, poxa vida, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu amava o que eu fazia, mas se eu fosse voltar para o mercado de trabalho, eu não tinha condições financeiras, vamos dizer assim, para me manter com aquela realidade daquele salário. Então, eu vi dentro das sobrancelhas uma excelente oportunidade para eu conseguir, né, realizar os meus sonhos, conseguir trabalhar, conseguir desenvolver, tá certo? Então, foi isso que aconteceu, tá? E aí, eu enumerei aqui para vocês alguns pontos muito importantes, tá certo? De como fazer para começar no segmento de sobrancelhas. Ok, então vamos lá, eu quero que vocês peguem papel e caneta para vocês anotarem, começarem com essa live incrível, certo? Bom, primeira coisa importante que eu quero que vocês tenham em mente, certo? Primeira coisa é ter clareza exatamente aonde você quer chegar com as sobrancelhas. Por que eu falo isso de ter clareza? Porque o nosso mercado ele é gigante. As oportunidades e as possibilidades, elas também são gigantes. Possibilidades de ganhos, possibilidades de formas de trabalho, possibilidades de crescimento. E aqui eu vou enumerar 3 possibilidades na qual eu já vivi, eu já vivenciei e eu tenho autoridade e eu tenho experiência para falar para vocês sobre isso, tá bom? Vamos lá. Então, clareza de onde você quer chegar e aí você pode, de fato, encontrar a seguinte fórmula. Nós temos 3 formas de você começar a ingressar no mercado da sobrancelha, certo? A primeira forma é trabalhando em um salão de beleza. Isso mesmo, sendo parceira de um salão de beleza, sendo MEI, você pode entrar como MEI, você pode entrar como um CNPJ, aonde você vai estar ali naquele salão como parceira, dividindo comissão, dividindo responsabilidades, atendendo o cliente daquele salão de beleza, mas também entregando o seu melhor. Na maioria da realidade de hoje, como é que funciona? O profissional, ele entra com o seu conhecimento, com a sua expertise, com o material de trabalho, tá certo?
E o salão ele vai entrar com toda a estrutura e também com a clientela. Então, basicamente, o valor de comissionamento, dependendo da região, dependendo do porte do salão, dependendo do tipo de salão, varia entre 50%, né, para as partes, ou então 60% para o profissional, 40% para o salão. Depende muito do salão, depende muito da negociação, mas isso é uma média que a gente encontra. Então, você que está começando no mercado, você tem essa oportunidade, tá certo? De trabalhar com o salão parceiro, ok? Primeiro ponto, tá? Segundo ponto que você pode começar também empreendendo com sobrancelhas é começar no domicílio. Isso mesmo, atendendo em domicílio, pegando o Uber, pegando o ônibus, pegando o seu carro, tá certo? Pegando uma condução que vai te levar até o cliente. Essa modalidade, ela cresceu muito na pandemia porque muitas pessoas se acostumaram a fazer os serviços em casa. Se acostumaram a ser atendidos pela comodidade do lar, pela segurança de não ter que se deslocar, pela praticidade de não ter que sair. Então, aumentou muito essa procura desse tipo de serviço, tá? E aí você pode, sim, se você não quiser ser parceiro, se você não quiser montar negócio, atender em domicílio, e é um nicho muito bom, porque normalmente se cobra um pouco mais caro para entregar essa comodidade para o teu cliente. Isso mesmo. Eu comecei também com domicílio, então normalmente eu ia na casa do meu cliente, eu não tinha o meu espaço, então eu ia atender o meu cliente lá na residência dele, e por esse motivo eu cobrava um pouquinho mais caro, pela comodidade, tá? E temos a terceira forma também, que é a forma muito comum, que a maioria dos profissionais começam, que é exatamente começando no quarto de casa, em casa, na garagem, na sala. Também eu passei por essa experiência. Para quem me conhece, eu comecei no quarto da minha mãe, exatamente. E aí, apenas com uma maca usada, não tinha carrinho de apoio, não tinha LED, não tinha armário, não tinha nada. Apenas boa vontade, desejo de começar, garra, força, determinação. E hoje eu tô aqui contando essa história pra você. Eu até conto essa história muito, porque como eu não tinha carrinho de apoio, como eu não tinha maca, como eu não tinha LED, eu peguei um soquete, coloquei na porta do guarda-roupa da minha mãe. E o carrinho de apoio, eu peguei um tambor de roupa suja, eu coloquei umas tábuas da minha sapateira, coloquei um plástico filme e aí, como eu também não tinha cadeira para eu poder sentar, eu coloquei como é que chama? Aquele triângulo suave encoste, encostei a marca assim na parede e trabalhei meio que em pé, meio que sentada, certo? Então, assim, até aqui nos destaques da minha história tem essa fotinha de eu atendendo uma cliente, ela encostar na parede eu em pé, tá certo? E com o triângulo. Então, assim, eu comecei dessa forma. Então, eu tô enumerando aqui pra vocês, minhas indesistíveis, 3 formas de você começar a trabalhar na área da beleza, tá? Hoje, eu vivo totalmente do meu empreendimento, então eu já passei por todas as fases. Então, eu comecei a trabalhar em todos esses processos. Comecei no quarto da minha mãe, comecei com domicílio, depois eu fui para o salão de beleza e hoje eu estou empreendendo. Então, você que quer começar nesse segmento, você precisa ter clareza que você tem essas 3 oportunidades que são maravilhosas de acordo com o seu objetivo, tá bom? Eu tenho amigas que hoje só trabalham em domicílio, que estão super bem, e eu tenho colegas que saíram de salão e montaram espaço, como eu, por exemplo, e tenho pessoas que estão em casa e que nunca saíram de casa e que tá tudo bem, tá certo? Então, anotaram aí essas 3 oportunidades, essas 3 formas de você ingressar com as sobrancelhas, certo? Bom, vamos falar também agora, o segundo ponto é sobre o mercado das sobrancelhas, o mercado da beleza. Gente, eu fiz uma pesquisa aqui na internet e vou trazer aqui para vocês algumas informações muito importantes e que eu tenho certeza que isso vai ser muito relevante para você, tá?
Eu fiz uma pesquisa na Associação Brasileira, certo, da Indústria de Higiene Pessoal e Cosméticos. Isso quer dizer o quê? Que o mercado nosso ele está em extremo crescimento. Ó, a pesquisa fala que no primeiro semestre de 2022, no primeiro semestre, pouco tempo após a pandemia, o nosso mercado ele cresceu cerca de 10%. Isso de janeiro a julho de 2022, certo? Na pesquisa fala também que o nosso setor, o nosso segmento, ele é o quarto maior mercado, economia de beleza, de estética do mundo. Vocês têm noção? Nós perdemos apenas para os Estados Unidos, para o Japão, para a China e Japão, e depois vem o Brasil. Ou seja, o nosso país, ele é o quarto país no planeta onde se mais consome produtos, serviços de beleza e de estética. Então, tem sim um mercado maravilhoso para ser explorado, tá? Outro dado aqui fala que no ano de 2019 foram faturados, vendidos durante todo esse ano de 2019 no Brasil, cerca de 30 bilhões de dólares em serviços e produtos na área da beleza, tá? E nos últimos 5 anos, a pesquisa fala que o nosso setor ele cresceu 576%, certo? De faturamento, de vendas, e aumentou de 72 mil profissionais para 500 mil profissionais nos últimos 5 anos. Gente, esses números não sou eu que estou inventando, eu peguei aqui da Associação Brasileira, certo? De Cosméticos, de Higiene Pessoal, para mostrar para vocês que se você deseja ingressar nesse mercado, saiba que você está com um pontapé inicial para o mercado de sucesso, para um mercado que tem demanda, para um mercado que tem futuro. Hoje, esse mercado ele está crescendo e eu falo por experiência própria, porque mesmo na pandemia em 2020, eu montei esse espaço que eu estou aqui. Mesmo na pandemia, no quente, eu atendi os meus clientes em domicílio, porque estava tudo fechado. E aí, as pessoas, elas precisam se sentir bem, precisam estar com a autoestima elevada, elas precisam ser cuidadas. E nós profissionais, nós temos essa habilidade, essa capacidade. Então, o mercado, sim, está propício. E aí, não se iludam quando pessoas dizem para você, o mercado está saturado, o mercado está saturado. Gente, o mercado está saturado de pessoas, de clientes que querem gente boa, de clientes que querem serviços de qualidade, de clientes que querem serviços que geram uma experiência, tá certo? É isso que o mercado quer. E olha, não se engane, tem gente trabalhando, mas muitas pessoas que não trabalham bem e que não entregam além do que o nosso cliente merece, tá bom? Então esse é o segundo ponto. O mercado sim está em expansão e você pode e deve investir em algo que vai te dar um retorno, tá certo? Terceiro ponto para que você possa trabalhar com o nosso nicho de beleza é entender que a gente trabalha com um setor onde a gente vai atuar na autoestima das pessoas. É isso mesmo. Gente, não tem sensação melhor do que fazer um procedimento e quando a cliente olhar-se no espelho e dizer, meu Deus, como eu tô linda, meu Deus, como eu tô bonita, meu Deus, como eu tô me sentindo bem. Gente, esse nosso trabalho, ele, além de a gente ajudar a nossa cliente a melhorar a sua autoestima, nós também, profissionais da área da beleza, a gente também acaba se envolvendo nesse mundo da autoestima, sabe? Para quê? Para que quando eu vou conversar com a minha cliente, eu possa estar bem, para poder atender ela, eu possa ter prazer em me arrumar, eu possa ter prazer em estar sempre em dia, com a minha beleza em dia, porque eu trabalho com a autoestima. Então, é uma responsabilidade muito grande, certo? Mas também é um prazer maravilhoso de a gente trabalhar com a emoção das pessoas, trabalhar com o sentimento. Até porque a autoestima, ela não é só para você se sentir bonita, tá certo? Então, quando a gente entrega um procedimento para nossa cliente, além dela se sentir bonita, ela vai se sentir mais confiante, ela vai se sentir mais realizada, ela vai se sentir melhor para conversar com as pessoas. Deixa eu contar uma historinha aqui para vocês.
eu trabalhei numa empresa que a minha chefe, antigamente, antes de trabalhar da beleza, ela disse o seguinte: toda vida que ela vai para uma reunião, ela precisa estar com as unhas feitas. Ela diz que as unhas feitas para ela dá superpoderes. Ela se sente poderosa. Então, se ela for para uma reunião e ela não tiver de unha feita, ela não se sente capaz de negociar, de desafiar as pessoas na qual ela está ali conversando. Olha que louco, né? Que doido. E eu ouvi isso e isso me chamou muita atenção. O quanto os nossos serviços impactam de forma positiva com a nossa cliente, tá? Então, trabalhar com a autoestima, trabalhar com a emoção, ajudar a ativar isso nela, em contrapartida também vai melhorar a nossa autoestima, tá certo? Essa é também um dos grandes motivos de você ingressar nesse segmento, certo? Bom, o quarto motivo, tá certo? É a quarta forma de você ingressar no segmento, é investir em um curso, certo? Eu, por exemplo, quando eu comecei na área da beleza, eu tinha algumas noções, eu sempre gostei desse segmento, mas para eu desenvolver, eu precisei investir num curso. Então, o que eu falo para você é que você, quando for escolher um curso, escolha onde o professor ele tem experiência de mercado, ele tem resultado, ele já trilhou o caminho que você deseja trilhar. Gente, isso é muito importante, tá? Até porque muitas pessoas estão aí na internet vendendo algo que nem elas conquistaram, tá certo? Então, observe a conduta desse professor, a experiência dele, os resultados que ele entrega, tá certo? E observe também os resultados das alunas. Isso é muito importante. Não basta apenas o professor ser bom. O professor ele precisa também transmitir esse conhecimento, transmitir essa experiência que ele tem, para que as alunas também possam desenvolver esse trabalho. Eu tenho 2 exemplos de alunas, que é a Andréia, tá certo? E a Mara. São 2 alunas minhas que fizeram um curso de sobrancelhas comigo e hoje elas são empresárias da área da beleza. Os 2 salões dela, né, no caso, ficam na cidade 2000, em Fortaleza. E eu fui lá visitar, conhecer, bater um papo com elas e foi muito especial. Por quê? Porque o meu trabalho, ele transcendeu além de mim, além da técnica, ou seja, para que elas também consigam conquistar os seus sonhos através das sobrancelhas. E para mim, assim, não tem dinheiro que pague isso. Realmente é inegociável, é impagável toda essa experiência, toda essa vivência que as sobrancelhas proporcionam para mim e que eu possa proporcionar também para as minhas alunas. Então isso é muito especial, muito especial. Então, meninas, quando vocês forem ingressar no curso, observem esses pontos. Observe se você tem se você tem a oportunidade de treinar em modelos. Observe se a conduta do professor, o suporte desse professor, a experiência, gente, isso é muito, muito, muito importante, tá bom? O quinto passo que você precisa fazer para começar na profissão é praticar em modelos. Como assim, Joyce, praticar em modelos? Um curso, quando você vai fazer um curso, seja ele qual for, seja ele de sobrancelha, seja ele de informática, seja ele de inglês, a prática ela vai te levar para o próximo nível, tá certo? Para que você possa desenvolver. Então você vai praticando, desenvolvendo e destravando muitos medos, destravando algumas habilidades que você não tem, né? Aperfeiçoando. E aí, quando você fizer um curso, o que é que eu indico? Primeira coisa, é procurar modelos. Eu sempre falo para as minhas alunas que existe no Instagram pessoas, certo, ali no bairro, que você pode abordar e chamar para ser modelos. Mas também tem uma estratégia muito bacana que eu vou contar aqui para vocês, de que você possa pegar pessoas, modelos, que sejam, vamos dizer, influentes, que vão ajudar você no teu negócio. Vou dar aqui um exemplo. Caixa de supermercado. Por que caixa de supermercado? Porque essa mulher, muitas pessoas passam por ela todos os dias. Dezenas, dependendo do supermercado, até centenas de pessoas passam por ela todos os dias.
E aí as pessoas vão olhar para o rosto dela, vão olhar para as sobrancelhas dela. Então, se você for, por exemplo, na caixa do supermercado e fizer um procedimento para ela gratuito, sem cobrar nada, sendo sua modelo, para você a treinar, para você desenvolver a técnica. Então, ela além de você treinar e ter um portfólio, ela também vai te ajudar a divulgar o seu trabalho, tá certo? Isso pode ser uma caixa de supermercado, pode ser uma atendente, tá certo? Uma pessoa que tenha acesso a várias outras pessoas no dia a dia. Então, quando você for fazer o trabalho de modelos, precisa ser um trabalho de forma estratégica. Não é só pegar uma modelo qualquer, não. Você precisa pensar fora da caixa. Essa modelo que eu vou treinar, através desse treino, através desse meu trabalho, eu vou conseguir, eu tenho oportunidade de conseguir algo a mais? Eu tenho oportunidade de ter novos clientes através da indicação dessa pessoa? Então, você precisa pensar fora da caixa. O treino em modelos, no pós-curso, ele é essencial para que você consiga atingir o próximo nível, tá? Entenda, se você não está com clientes hoje, se você não tem esses clientes hoje, isso é um resultado do trabalho que você não fez há 3 meses atrás. Então, o cliente que você tem hoje é basicamente resultado do seu trabalho que você plantou lá atrás, há 3 meses, há 6 meses, tá certo? Então, por isso que é muito importante você estar fazendo esse trabalho de estar procurando modelos, estar conversando, divulgando, falando para as pessoas, fazendo permuta, parceria para que você desenvolva. Então, terminou o curso, tem que treinar. Tem que treinar, até porque senão você vai se esquecer ao longo do período. Então, o treino, ele é essencial. Uma das coisas que eu faço aqui na minha academia de cursos para as minhas alunas é o quê? Terminou o curso, eu ofereço toda a estrutura física, tá certo? Maca, carrinho, LED, ar-condicionado, estrutura física para as minhas alunas virem treinar totalmente gratuito. Ela pode vir treinar todos os dias aqui na academia, tá certo? Com a nossa estrutura, para que ela possa desenvolver, porque muitas vezes a aluna, depois que termina o curso, ela não tem aonde atender. Às vezes não tem uma marca, não tem condições, de, por exemplo, de comprar uma marca usada, como foi o meu caso. Então, eu disponibilizo isso aqui na academia, tá? Então, foi pensando nisso que eu fiz, desenvolver essa estratégia, tá bom? Então, prática em modelos é essencial e não é qualquer modelo. São modelos estratégicos, ok? Bom, o que você precisa fazer para começar a trabalhar, tá? É saber que você vai precisar investir nos materiais. Os materiais, a nossa profissão de design de sobrancelhas é uma profissão que ela é muito democrática, graças a Deus. A profissão, ela abre oportunidades para todas as pessoas acima de 18 anos ou até mesmo mais jovens. Eu já tive aluna de 14 anos começando com o curso de design, mais jovens, tá certo? E que desejam ingressar. Por quê? Porque é uma profissão que tem baixíssima barreira de entrada, basta apenas a pessoa ter vontade, ter desejo, correr atrás, se desenvolver, fazer um curso, praticar. O material para começar, ele é de baixo custo, tá? Então, você consegue comprar hoje aí 400, 500 reais, 600 reais, você consegue comprar todo o seu material para trabalhar. Então, é uma profissão de baixíssimo custo, certo? E de retorno rápido. Vou te dizer por que o retorno é rápido. Porque o procedimento, ele não é caro. A gente hoje, todas as mulheres, independente da classe delas, seja ela da classe A, que paga R$150 um procedimento, da classe B, que paga 120, 100 reais, da classe C, que paga 80, 60 reais, da classe D, que paga 20, 15 reais, tá certo? Ou seja, hoje nós temos públicos para tudo. Nós temos a mulher que tem condições financeiras para pagar um procedimento mais caro e tem aquelas mulheres que são mais simples, né, financeiramente falando, que paga por um procedimento um pouco mais barato. Então, é uma profissão extremamente democrática que abre portas para muitas pessoas saírem do desemprego, saírem muitas vezes da informalidade, né, porque hoje a nossa profissão ela é resguardada pela lei Salão Parceiro,
onde hoje nós conseguimos faturar até 81 mil por ano, conseguimos ter um funcionário, conseguimos emitir nota fiscal, conseguimos ter a nossa aposentadoria, conseguimos, por exemplo, ter uma licença maternidade, tá certo? Conseguimos, por exemplo, ter um empréstimo facilitado no banco, tá? Então, tudo isso são benefícios que a lei parceiro proporciona para o profissional da área da beleza, tá certo? Então, os materiais para começar a trabalhar, basicamente, são as pinças, a rena, os descartáveis, tá certo? A tesourinha, a escovinha, certo? O material para você, um adstringente, para você fazer a higienização, tá certo? Removedor de rena. Então, não é uma profissão com custo alto, não, certo? É uma profissão com custo baixíssimo e que você vai conseguir ter retornos rápidos se você fizer o dever de casa, tá certo? Ok? Bom, outro ponto muito importante para que você consiga crescer dentro da sua profissão é através das fotos. Fotos, Joyce? Sim, fotos. As fotos, elas representam basicamente o quê? A vitrine do nosso trabalho. Quando a gente vai ao shopping, vai numa loja, o que a gente observa na vitrine? A exposição, como está arrumado, como está ajustado aquele manequim, a iluminação, toda a decoração ali daquele manequim. E com as sobrancelhas e com as fotos dos nossos trabalhos não é diferente, tá certo? Então a gente precisa ter trabalhos aonde a gente vai demonstrar, a gente vai mostrar a qualidade do nosso trabalho para que essa cliente tenha interesse em comprar um procedimento seu, em fazer uma sobrancelha com você, em melhorar a autoestima. Então as fotos, elas são muito importantes na divulgação do teu trabalho. Se você não se atentar ao celular, de limpar a câmera, um detalhezinho, né, simples, mas tipo, de limpar aqui a câmerazinha no final, de ter uma boa iluminação, tá certo? De você ter, na hora de bater a foto com os olhinhos abertos, tirar aquela sombra que fica, né, quando a gente vai bater a foto das sobrancelhas. Na hora do antes e o depois, você colocar a foto na mesma angulação. Então, assim, é importante você saber fazer isso, você ter essa sensibilidade para bater fotos bonitas e comerciais. Você precisa disso para começar na profissão, ou seja, montar o teu portfólio no Instagram e começar a divulgar, tá certo? E o último tópico, e não mais importante, que eu considero, para mim, um dos mais importantes tópicos do nosso negócio, de qualquer negócio. Nenhum negócio sobrevive com esse ponto aqui. Esse ponto que eu vou falar agora é o mais importante de todos. Para qualquer profissão, seja de sobrancelha, seja médico, advogado, engenheiro, dentista, seja o que for. Qual é o ponto mais importante? Vocês sabem? Não? Então vamos falar. O ponto mais importante, tá certo, de qualquer profissional que deseja crescer na sua área se chama vendas, comercial, marketing, ou seja, é a habilidade que esse profissional tem de se comunicar e de vender o teu serviço para as pessoas. O que adianta você ter a melhor sobrancelha, você ter a melhor técnica, você ter o melhor fio, o melhor desenho, o melhor estúdio, se você não sabe vender, se você não sabe comunicar isso, se você não sabe fazer uma narrativa disso? Não adianta nada, não adianta nada. Por quê? Porque a comunicação do teu serviço pro cliente, ele é essencial para que esse teu futuro cliente, ele te conheça através da tua comunicação, através da tua narrativa, e para isso possa gerar essa confiança e comprar o teu serviço. Então, as vendas não é sorte, tá certo? As vendas não é sorte, as vendas não é um acaso, tá certo? Não é algo que cai do céu.
é técnica, tá certo? Existem técnicas de vendas, existem técnicas de abordagem, de como você abordar uma pessoa, de como você prospectar, de como você gerar uma confiança nessa pessoa, de como você comunicar. Então isso é muito importante. Você, profissional que deseja ingressar na área da beleza, saiba que o conhecimento técnico é o básico, mas o conhecimento em comercial, em vendas é essencial, porque se você não souber, infelizmente você não vai para um próximo nível. Quero que vocês entendam, porque assim, muitas vezes eu escuto meninas, né, alunas minhas que vêm aqui para a clínica e falam: eu tenho vergonha de vender, eu tenho vergonha de aparecer nos stories, eu tenho vergonha de conversar com as pessoas. Gente, olha, a partir do momento que vocês entendem, tá certo? Que vocês entendem que a venda é a única forma de você e eu e as nossas clientes realizarem os sonhos delas, vocês vão tirar essa vergonha da mente de vocês, tá certo? Eu vou dar aqui um exemplo. Vou pegar aqui o exemplo das minhas alunas. Eu pergunto para elas: quais são os seus sonhos? Aí muitas delas dizem assim: fazer uma viagem, né? Comprar um carro, ter a minha casa própria, montar o meu estúdio e dar uma educação de qualidade pro meu filho. Vamos colocar esses top 5, tá certo? E aí eu te pergunto: como é que a minha cliente, a minha aluna, ou então você e eu, vai comprar uma casa? Através de dinheiro, né? Assim? Como é que a pessoa que vai vender a casa, né? Que a pessoa que vai me proporcionar, como é que ela vai gerar isso para mim? Através da venda. Então, quando eu compro a casa através do meu dinheiro, que essa pessoa está me vendendo, eu estou realizando o sonho. Mas qual foi a ferramenta que foi utilizada para isso? A venda, né? Então, se eu quero comprar um carro, se eu quero realizar o sonho de comprar um carro, se eu vou na concessionária, eu vou lá, como é que eu faço? Eu pago com dinheiro, né? E o vendedor faz com que eu realize esse sonho através da venda. Vocês estão entendendo que a venda, ela é uma porta para a realização de sonhos, é uma porta para o crescimento profissional, crescimento pessoal, é a venda. Por que ter vergonha de vender? Por que ter vergonha de falar dos teus produtos e dos teus serviços? Por quê? Não faz sentido, entendeu? Então, eu entendo que as vendas é o coração da empresa, é o coração de qualquer negócio, é a bomba, né, propulsora para que esse negócio vá para frente. Então, entender que é muito bom vender. Eu até coloquei um postzinho hoje, né, que a minha autoestima fica lá em cima quando eu faço uma venda, porque é maravilhoso resolver o problema da outra pessoa, porque nós estamos aqui para resolver o problema das nossas clientes, né? Assim, a gente faz a sobrancelha dela, deixa ela mais bonita, deixa ela mais arrumada, deixa ela mais alinhada, e aí, através da resolução do problema dela, ela nos paga. Então, meninas, entendam, vender é a coisa mais maravilhosa que existe dentro de um mercado, dentro do trabalho, dentro do empreendedorismo. Nós só podemos nos considerar empreendedores de algo quando a gente entende que a venda é o caminho, o meio, tá certo? Para conseguir conquistar algo. E aí, no decorrer das lives, eu vou falando mais sobre essa questão das vendas, mas hoje eu quis trazer esse conteúdo para você mais aberto, para que você realmente, para que você abra a sua mente, para que você tenha clareza de tudo que essa nossa profissão, ela pode entregar, tá certo? E de você entender que esse é um mercado muito promissor, tá bom? Então vamos fazer aqui só uma revisãozinha do que a gente conversou na aula de hoje. Primeiro ponto, meninas, ter clareza de onde você quer chegar dentro do mercado das sobrancelhas, seja ele empreendendo, seja ele em domicílio e seja ele trabalhando com salão parceiro. Segundo ponto, tá certo? Entender que você está num mercado incrível, um mercado maravilhoso, que tem uma oportunidade gigante a ser explorada, tá certo? Nós somos o quarto maior mercado de beleza, de estética do planeta. Então, nós temos sim mercados, temos áreas para atuar, tá certo?
Terceiro ponto, trabalhar com a autoestima, trabalhar com o emocional das pessoas, gerar autoconfiança e melhorar os dias dela. Então isso aí, só por isso já seria um motivo ideal para você começar a trabalhar e empreender com sobrancelhas, tá? Quarto, investir em curso, entender que é uma profissão com baixa barreira de entrada, com baixo custo de entrada, tá certo? E com materiais também super acessíveis. Então é uma profissão sim que dá retorno, que você consegue entrar de forma rápida e fácil e ter ganhos rápidos, tá certo? Mas precisa treinar, precisa desenvolver e precisa aprender a vender, tá certo? Temos também o conhecimento em fotos. É muito importante você saber como bater fotos para você ter um portfólio bacana, bonito no seu Instagram para vender. E por último, entender que as vendas, ele é o pontapé inicial do meio, do começo, meio e fim para o crescimento. Sem venda, nada acontece. Nada acontece sem uma venda, tá certo? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse nosso primeiro encontro, tá? Foi um prazer estar aqui e durante a semana eu vou trazendo mais conteúdo e eu quero que você me diga aqui nos comentários o que você achou dessa live, tá certo? Um beijo no coração, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Tchau!